43. Viver em outro mundo. Capítulo 471. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado no sublinhado. Zawai tinha visto muitos convites por escrito, mas ele só tinha visto 2 deles que especificamente mencionavam seu nome. Um deles era de Charlie, antes do dia de graças a Deus, e outro era de Jason, enviado anteontem. Este era o terceiro. Os primeiros 2 convites que foram dados para Zawai eram exceções, mas este veio do nada. Ele abaixou o convite e olhou para Megan. Megan, o que você acha que Terry quer fazer? Ou a família Robert está nesse assunto? Megan bufou e disse, eu não sei sobre a família Robert, mas o que Terry quer fazer é realmente pisar na sua reputação, envergonhando você. Fazer você parecer feio para mim. Irmão mais velho, você precisa ser cuidadoso amanhã. Senão, seus planos afetariam você. Zawai sorriu fracamente e disse, eu vou ficar bem. Eu também tentarei enfrentar ele. Se eu fosse comparecer ao banquete da família Robert amanhã e todos os seus negócios forem atacados ao mesmo tempo, como eles poderiam possivelmente colocar a culpa em mim? Após ouvir Zawai, Megan e as outras sorriram. Elas realmente queriam saber que resposta Terry e sua família mostrariam quando eles receberem as notícias de que todos os seus negócios fora da capital foram eliminados. Laura sorriu e disse, certo, eu concordo com o irmão Ai. Se nós executarmos os nossos planos, não haverá nenhuma perda no final. Zawai sorriu fracamente e disse, agora eu realmente quero ver como eles planejam lidar comigo. Parece que eles não pretendem usar a força. Minha reputação como um mago do 8º nível já é difundida. Seu plano anterior era bom, eu não o vi chegando. Quais métodos eles podem usar desta vez? Tem a ver com a literatura. Laura e Megan assentiram. As duas cresceram em famílias nobres desde a infância, então elas estavam muito familiarizadas em como os nobres agem. Portanto, elas pensaram que as palavras de Zawai eram bastante aceitáveis. Laura assentiu e disse, se você não puder enfrentar alguém usando a força, então uma pessoa pode envergonhá-los na frente de uma multidão. Pode-se fazer seu inimigo dançar, recitar um poema, ou tocar alguns instrumentos musicais. Irmão Ai não consegue dançar, e eu não vi você tocar um instrumento. Poema? Eu acho que pode ser um pouco difícil. A fraqueza do irmão Ai realmente tem a ver com performances. Laura não ignorou deliberadamente essa falha de Zawai. Na visão de Laura, não existem tais coisas como uma pessoa perfeita. Zawai não podia escrever poesia, não podia dançar, não podia tocar instrumentos, mas tudo isso não ofuscou o brilho de Zawai. Para uma família recentemente caída como a família Buda, poemas, danças e instrumentos musicais não são os talentos que eles realmente precisam para um líder. Eles precisam de alguém que é tolerante, discreto, e decisivo em suas ações. E Zawai era este último. Zawai sorriu fracamente e disse, eles realmente não conhecem o meu ponto fraco. Certo, eu vou cantar. Cantar está bem? Quando eles ouviram Zawai, os olhos de Laura e Megan ficaram brilhantes. Elas se entreolharam antes de Megan dizer, irmão mais velho Ai, você realmente vai cantar? Você é bom? Zawai sorriu amargamente. Ele sabia que se lhe fosse permitido cantar, ele poderia sobreviver a esta situação. Mas ele não mentiu. Embora ele não possa tocar nenhum instrumento musical, ele estava bastante confiante em sua cantoria. Isso era porque na Terra, ele só tinha 3 passatempos: cantar, beber, e ler livros. Zawai gostava era de músicas pop, então era natural que ele cantasse junto. Para beber, ele geralmente não beberia muito, mas ele se divertiu fazendo isso junto de seus amigos. Quanto a ler, não havia necessidade de mencionar isso. Foi o passatempo que Zawai mais amou. Para ser honesto, Zawai era bom em cantar. Senão, ele não teria proposto fazer isso. No entanto, desde que ele veio ao continente Ark, ele não teve nenhum humor para fazer isso. Ele tinha muitos assuntos para pensar. Pode-se dizer que se ele fosse forçado a escrever um poema, ele poderia plagiar um ou 2. Mas Zawai não queria fazer isso. Mas se ele realmente fosse pressionado a fazer isso, então ele não seria educado. O homem pode perder a face,
mas não em duas ocasiões. A primeira é na frente de um rival amoroso, e a outra, na frente de um inimigo. Porque se você fizer isso, você estaria perdendo a sua dignidade. Quando Laura disse que nobres geralmente fariam um poema, dançar, ou tocar um instrumento musical, Zhao Ai franziu a testa. Isso era porque essas não são coisas que ele era habilidoso. Então ele propôs que ele cantaria. Ele queria saber se cantar era permitido porque ele preferiria fazer isso. Naturalmente, se ele disse que ele pode cantar, Megan e as outras certamente pediriam para ele fazer isso, e como esperado, elas fizeram. Laura ficou interessada no que Zhao Ai disse. Irmão Ai, você realmente pode cantar? Como eu não sei sobre isso. Cante uma música para nós rapidamente. Zhao Ai olhou para seu rosto e sorriu amargamente. Certo, eu vou cantar uma para você. O que cantar? Certo, eu vou cantar Beufizantemus. Yourte ars glisten et paninter fragilitit pali crescent oxti pastit indles nidchas cristales edintu frostuis et intiloft, destitutio et colpelisnes. Suas lágrimas brilham com dor em sua fragilidade, a crescente palidez engancha o passado, a noite sem fim foi cristalizada no gelo. Quem está no sótão, desamparado com frio sem esperança. A chuva lentamente bate na janela vermelha. A minha vida é uma página rasgada pelos ventos, sonhos longínquos desvanecido na névoa. Sua imagem foi dissipada pelo vento. Crisantemos murchos estão espalhados em todo o andar. Mesmo seu sorriso se tornou ligeiramente amarelo. As flores caindo causam tristeza, e meus pensamentos definham e parado no lago. Eu só tenho a minha própria reflexão quanto à companhia respondendo ao anoitecer. As flores espalham seu brilho resplandecente e eles murcham no caminho da vida. Encontrando um trágico destino, não atravesse o rio da melancolia. Você pode perder um tempo de vida à deriva, nunca alcançando a margem de quem o império é agora. O som dos cascos do cavalo troveja na distância. Minha armadura resplandecente decai com a perseguição do tempo. Seus suspiros suaves anunciam os primeiros raios do alvorecer. A conclusão para outra noite inquieta. Crisântemos murchos estão espalhados em todo o andar. Mesmo seu sorriso se tornou ligeiramente amarelo. As flores caindo causam tristeza, e meus pensamentos definham na passagem do vento do norte e do pôr do sol. Sua sombra permanece parado no lago. Eu só tenho a minha própria reflexão quanto à companhia. Essa música não era estranha para muitas pessoas. A música de Jai Chou tinha um charme muito único, e Zhao Ai realmente gostava de seus trabalhos. O que ele gostava nas músicas eram as letras e o estilo artístico em como elas eram organizadas. Esse tipo de música naturalmente não estava presente no continente Ark. O que as pessoas geralmente ouviam eram músicas que eram como aquelas cantadas na ópera. Músicas pop não existiam aqui. Zhao Ai sabia sobre esse assunto, mas ele não podia cantar ópera, só músicas pop. Ele aceitou o pedido de Laura porque ele queria ver como elas receberiam esse estilo de música. Se a música fosse aceitável, então Zhao Ai podia usar isso para lidar com o plano de Terry. Se elas não pudessem aceitar, Zhao Ai só poderia pensar em outra coisa. Enquanto Zhao Ai cantava, Laura e Megan tinham rostos muito estupefatos. Do momento em que ele começou até o final, a expressão das duas não mudou. Isso deixou Zhao Ai extremamente preocupado. Depois de algum tempo, as duas se recuperaram um pouco e olharam para Zhao Ai estranhamente. Vendo como as duas olhavam para ele, Zhao Ai perguntou: o que? Qual o problema? Laura e Megan, agora se recuperaram completamente, se entreolharam antes de correr para fora. Zhao Ai não sabia o que estava acontecendo. Ele estava muito confiante na música de Jai Chou. Essa música tinha muitos pensamentos colocados nela, e Zhao Ai também cantava muito bem. Foi muito ruim? Porque elas precisavam correr. Com uma expressão intrigada, Zhao Ai se virou para Meg. Meg estava olhando estranhamente para Zhao Ai também. Então ela disse: jovem mestre, como é que eu não sabia que você realmente podia cantar? Quando você aprendeu? Você usou isso para atrair outras garotas para o seu quarto. Quando Zhao Ai ouviu a primeira parte da resposta de Megan, ele não pode deixar de suar frio. Ele pensou que Meg estaria cética sobre sua identidade. Mas quando ele ouviu a segunda parte, ele ficou aliviado. Meg não estava suspeitando dele. De fato, Zhao Ai estava completamente preocupado. Não só Meg, mesmo Gray não duvidou de Zhao Ai. Isso era porque Zhao Ai substituiu a alma de Adam, não seu corpo. Da época em que ele bebeu a água do nada para quando ele acordou, ele nunca saiu da vista de Gray. Nesse caso, como eles poderiam duvidar de sua identidade?
Zhao Ai relaxou, e ao mesmo tempo, ele se virou para Meg e disse, não fale bobagens. Esse é o talento do seu jovem mestre, eu consegui por mim mesmo. É bom, certo? Então me diga o que aquelas duas estavam planejando fazer. Meg sorriu e disse, você saberá em um momento. Fazendo Zhao Ai esperar em antecipação. Logo, Laura e Megan voltaram. Nie também estava seguindo atrás delas. Carregando em suas mãos estavam instrumentos musicais. Zhao Ai encarou, então ele imediatamente entendeu o que elas queriam fazer. Elas realmente queriam tocar a Beethoven's Anthems, muito interessante. Zhao Ai olhou para os 4 instrumentos. Havia algo que parecia como uma harpa, um era um violino, um era um violoncelo, e o último era uma flauta horizontal. Laura olhou para Zhao Ai e disse, irmão Ai, sua música é muito boa de ouvir. Nós não temos tais músicas no continente. Nós sabemos como tocar instrumentos. Quando você cantar, nós estaremos lhe dando um fundo musical. Tal oportunidade era rara, então Zhao Ai não rejeitou. Ele assentiu e disse, muito bem, vamos praticar a música. Se Terry quiser que eu apresente, então vocês vão me acompanhar. Laura sorriu e disse, certo, cante novamente. Zhao Ai assentiu e então cantou Beethoven's Anthems novamente do começo ao fim. Incluindo desta vez, Laura e as outras que já tinham ouvido a música 2 vezes, mas eles ainda tinham dificuldades em tocar juntos. Mas esse obstáculo não as atrapalhou. Todas elas tinham crescido em famílias nobres. Elas aprenderam a tocar esses instrumentos desde criança. Para famílias nobres, não era surpresa para seus descendentes aprenderem um ou 2 instrumentos, mesmo para Adam que não aprendeu nada. Viver em outro mundo. Capítulo 472. Temendo que as pessoas possam ouvi-los no pátio, Zhao Ai imediatamente realocou sua prática para o espaço. Laura e as outras estavam muito alegres, isso era um novo e estranho estilo. O dia lentamente passou enquanto eles praticavam sem parar. No entanto, seus esforços não foram desperdiçados. Agora, quando Zhao Ai cantou, Laura e as outras já podiam acompanhar suas músicas. Quando o céu escureceu lentamente, o grupo começou a se arrumar. Nos banquetes que Zhao Ai compareceu nos últimos dias, além do banquete de Jason, Zhao Ai não levou Laura e as outras, só Megan. Ele temia que Megan fosse envergonhada se ele trouxesse suas outras noivas. Deve-se saber que mulheres nobres não eram tão educadas. Megan sempre era colocada do lado de Lizzie, sendo uma das flores gêmeas da capital. Por causa disso, havia muitas mulheres que estavam com muita inveja dela. Se Zhao Ai levasse Laura e as outras para os banquetes, aquelas mulheres poderiam agir contra Laura e as outras com o objetivo de envergonhar Megan. Zhao Ai não queria que esse assunto acontecesse, então quando ele foi para esses banquetes, ele não levou Laura e as outras. Naturalmente, Zhao Ai não as levar não significa que ele as deixou para trás na família Calci. Laura e as outras ficavam dentro do espaço sempre que ele saia, acompanhando Zhao Ai, enquanto ao mesmo tempo, não aparecendo no banquete. Mas no banquete de hoje, todos eles iriam aparecer juntos. Zhao Ai não tinha escolha. Estava claro que Terry queria que ele levasse Laura e as outras juntas para que Zhao Ai pudesse perder a face na frente delas também. Zhao Ai ainda usou sua carruagem puxada pelo boi. Sua carruagem podia parecer boa em outro lugar, mas não aqui. Essa era a capital do Império Rosen. Aqui, a carruagem era muito comum. A carruagem lentamente foi para o castelo da família Robert. O castelo da família Robert estava a uma curta distância da família Calci. Se uma pessoa fosse andando, levaria 4 horas, 2 horas se você caminhar rápido. Quando Zhao Ai partiu, ele deixou a carruagem avançar lentamente enquanto ele ia para o espaço observar a situação do lado de fora. Ao mesmo tempo, ele também estava esperando a ação deles hoje à noite. Zhao Ai não podia comandar a operação desta noite, então ele só pode delegar a tarefa para Caer, fazendo assim carregar dos mortos-vivos de nível avançado de Zhao Ai. Já que esses mortos-vivos foram criados pelo espaço, não havia problema na transferência do seu controle para outra pessoa. De fato, não havia necessidade de comandar todos esses mortos-vivos. Zhao Ai tinha encontrado todas as lojas da família Robert. Ele simplesmente poderia transferir o grupo para terminar o trabalho rapidamente antes de se retirar. Se um problema aparecer, Zhao Enlikair poderia apenas apoiá-los a qualquer momento. O plano de Zhao Ai era para terminar tudo em 1 hora,
Depois desse período, todo mundo deveria se retirar. Além disso, eles deveriam efetuar suas ações o mais silencioso possível, não causando grandes comoções. Quanto àqueles nobres vassalos da família Robert, Zhao Ai decidiu não incluí-los nos seus planos. No final, aqueles nobres são nobres do Império Rosen. Se ele decidir tocar neles, ele pode sofrer da raiva de todos os nobres do Império. Quando isso acontecer, seus ganhos não justificariam suas perdas. Deve-se saber que a força coletiva dos nobres do Império Rosen era muito forte. Para garantir ainda mais o sucesso desta operação, Zhao Ai foi para a fortaleza da Montanha de Ferro para pedir a Gren Yikun fiscalizar. Com eles e Kaie cuidando dos mortos-vivos, não havia maneira do seu plano falhar. Zhao Ai tinha que garantir o sucesso desse plano. Ele tinha que se livrar de todas as lojas da família sem deixar ninguém vivo. Isso era para garantir que ninguém descubra que as lojas foram atacadas por mortos-vivos, deixando a família Robert sem qualquer forma deles suspeitarem de Zhao Ai. Depois de discutir tudo com Gren Yikun, os dois anciãos não puderam deixar de olhar estranhamente para Zhao Ai. Eles não acreditavam que Zhao Ai realmente pudesse cantar. Vendo o olhar estranho em seus rostos, Zhao Ai sabia que eles estavam pensando sobre ele querendo cantar. Isso o fez sorrir amargamente. Como poderia seu canto se tornar uma maravilha neste mundo? Se todos aqueles que amavam karaokê na Terra fossem transportados para o continente, seus números seriam o bastante para estabelecer uma nação independente. Gren olhou para Zhao Ai e disse: Jovem mestre, você realmente pode cantar? É uma boa ideia para você cantar? Zhao Ai assentiu e disse: Eu posso cantar um pouco. Eu não sei nenhuma outra coisa além de cantar. Não tem como eu praticar um instrumento em 1 ou 2 dias. Se Terry realmente quiser me envergonhar hoje à noite, então eu não tenho outra escolha além cantar. Gren sorriu e disse: Eu realmente não presumi que o jovem mestre realmente pudesse cantar. Ah, bom. Certo, eu devo falar com a Merine mais tarde. Quando o jovem mestre vier da próxima vez, nós faremos você estudar um instrumento, assim como trabalhar na sua dança. Zhao Ai se sentiu bastante abatido. Ele realmente não estava interessado naquelas coisas. Se eles realmente quisessem que ele aprendesse, então ele não sabia se ele poderia durar por muito tempo. Kun concordou enquanto ele assentia. Você deve estudar profundamente. Um nobre que não pode dançar é uma grande perda de rosto. Eu acho que seria melhor se nós tivermos Laura e as outras lhe ensinando. Após ouvir a sugestão de Kun, os olhos de Zhao Ai não puderam deixar de se tornar brilhantes. Embora Zhao Ai fosse muito educado e realmente amasse Laura e as outras, isso não significa que ele não tinha nenhum pensamento sobre elas. No passado, sua vida não era muito boa, mas agora, ele já era muito saudável. Ele era um especialista do 8º nível. Ele podia matar um elefante em pessoa, naturalmente, seus instintos básicos eram muito mais fortes também. Mas desde que ele não queria destruir a impressão de Laura e das outras sobre ele, ele não tomou nenhuma ação excessiva. O continente Ark não era o mesmo que a Terra. Na Terra, se você estivesse com uma garota e não tomou nenhuma ação depois de vários encontros, as pessoas julgariam você como um incompetente. Mas Zhao Ai estava no continente Ark agora. Se uma pessoa fosse muito ansiosa, então eles não teriam uma boa reputação entre as pessoas. Por causa disso, Zhao Ai fez o seu melhor para praticar autocontrole. Ele tentou o seu melhor para suprimir esses pensamentos malignos. Neste momento, a carruagem puxada pelo boi já tinha chegado na base da montanha da família Robert. O emblema da família Robert era um lobo com só um olho. Seu emblema de família foi nomeado de emblema do lobo selvagem. Todo mundo sabia que uma besta selvagem era mais difícil de enfrentar. Isso era porque uma besta selvagem era mais cruel. A família Robert escolhendo esse emblema tinha essa razão por trás disso. Lobo selvagem, fortaleza do lobo selvagem, emblema do lobo selvagem, tudo isso simboliza a família Robert. Além disso, Zhao Ai também tinha ouvido que os ancestrais da família Robert sempre defendiam que seus descendentes agissem como se eles fossem lobos selvagens a todo momento. Lobos selvagens são ferozes, mas eles também são astutos. Alguém que tinha esse temperamento era muito assustador. E cada um dos membros da família Robert pratica esse tipo de mentalidade. Mesmo que a família Robert e a família Calci tivessem bons relacionamentos há gerações, as duas famílias sempre estiveram em guarda uma contra a outra.
E você teve que perceber que com família Robert sempre agindo como lobos astutos, eles ainda foram capazes de alcançar a sua altura atual. Quando a carruagem de Zhao chegou no sopé da montanha, ele foi recebido pelo servo encarregado pelo obstáculo e após inspecionar o convite, permitiu a passagem de Zhao. Os estilos de castelos ao redor da cidade Carson realmente eram similares, não havia nenhuma característica especial nelas. Zhao sabia que as pessoas do continente Ark não gostam de perseguir a beleza, eles eram propensos em ter coisas que são práticas. Olhando ao longo da história do continente, Zhao sabia que humanos não são só pessoas travando guerras entre si, haviam também batalhas entre humanos e bestas mágicas. Agora que a população humana no continente foi aumentada, a população de bestas mágicas nas montanhas foram aumentadas também. Quando humanos começavam a expandir seus territórios novamente, eles estariam entrando em contato com aquelas bestas mágicas, o que levaria à guerra. E em guerras, belos castelos não tiveram usos, assim, estruturas práticas eram consideradas mais importantes. Quando Zhao olhou para a fortaleza da família Calciantes, ele viu que o castelo era muito bem construído, era bem adequado para batalhas. Além disso, depois de anos de modificações e adições, esse tipo atingiu seu potencial máximo, tornando o lugar mais adequado para humanos lutarem. Era por isso que as fortalezas pareciam iguais, elas já eram projetadas para ter as melhores capacidades defensivas e ofensivas. A carruagem puxada pelo boi lentamente chegou na porta da frente da fortaleza do lobo selvagem. Ali, 2 servos estavam presentes para cumprimentar os convidados. Vendo a carruagem de Zhao, os 2 servos surpreendentemente não se adiantaram. Mas Zhao não se importou, quando ele desembarcou junto com Laura e as outras. Só então os 2 servos fizeram uma reverência. Nós damos boas-vindas ao conde Zhao. Zhao olhou. Ele tinha comparecido a muitos desses banquetes. Não haviam muitas pessoas que o chamavam pelo seu título. A maioria deles o chamavam por Senhor Zhao. Mas Zhao se recuperou rapidamente. Ele sabia que essa era uma estratagema que Terry tinha planejado. Terry queria usar seu título para envergonhá-lo, lembrando Zhao frequentemente que ele era só um conde. Então não havia nenhuma razão para ele ser orgulhoso. Os olhos de Zhao piscaram com uma luz fria, mas ele não disse nada. Agora não é hora de causar uma cena, ele precisava suportar. Então ao invés de ficar nervoso, ele decidiu se comportar. Quanto mais calmo e comportado ele era, mais Terry ficaria irritado. Por causa disso, Zhao apenas sorriu fracamente para o servo e disse, obrigado. Os servos certamente não esperavam que Zhao tivesse essa resposta. Eles encararam levemente antes de alguém dizer, nós convidamos o senhor conde. Então ele levou Zhao para o castelo. Havia uma carruagem esperando por Zhao e os outros dentro, mas evidentemente, essa estava em uma situação muito pior do que as que eram normalmente usadas. Essa carruagem era muito pequena, o cavalo puxando-a também estava muito desnutrido. Quando Megan e as outras mulheres viram isso, elas pareciam muito nervosas. Megan estava prestes a repreender o servo antes de Zhao pará-la. Ele apenas sorriu fracamente e subiu na carruagem. Viver em outro mundo. Capítulo 473. Enquanto estava sentado na carruagem, Megan bufou e disse, irmão mais velho porque nós precisamos aguentar. Veja essa carruagem, que tipo de carruagem é essa? Essa é uma carruagem que servos usam, por que você entrou nela? Olhando para a aparência de Megan, Zhao sorriu fracamente e disse, está tudo bem, não fique muito nervosa. Você deve ter ouvido o servo me chamando pelo meu título, me lembrando do meu status. Se nós ficarmos nervosos, nós daríamos a Terry satisfação. Após ouvir Zhao, Megan ficou calma. Ela se virou para Zhao e disse, irmão mais velho você realmente não está nervoso? Zhao sorriu fracamente e disse, qual é o sentido em ficar nervoso? Mesmo se tivermos azar hoje, pense sobre o rosto da família Robert amanhã quando eles descobrirem o que aconteceu. Megan sorriu quando ela ouviu Zhao. Ela disse, certo, nós aguentaremos. Nós ainda temos algo para fazer depois. Enquanto ela dizia isso, a carruagem parou. Zhao olhou para fora quando ele desceu da carruagem. Ele olhou não porque a carruagem parou na frente do salão do banquete. Ele olhou porque haviam muitas pessoas paradas do lado de fora. Vários deles olhavam para Zhao com um sorriso de ridículo no seu rosto.
Terry permaneceu na frente dessas pessoas, olhando para Zhao Ai com um leve sorriso. Vendo que o grupo de Zhao Ai já tinha descido da carruagem, Terry sorriu e disse: Conde Buda, você está confortável com a carruagem que eu arrumei para você? Não existem outras carruagens disponíveis para o conde. Nossa família Robert só tem essa carruagem sobrando. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Está tudo bem, eu agradeço ao Sr. Terry pela preocupação. Eu não pensei que havia tal cavalo desnutrido na família Robert. Parece que a família Robert não está indo bem ultimamente. Eu vou mandar alguém vir até a sua família amanhã e entregar 10 cavalos de fogo que eu uso para puxar minhas carruagens. Realmente machuca o rosto da família Robert usar um cavalo fino como esse. Quando Terry ouviu Zhao Ai, sua expressão não pode deixar de mudar. Ele não esperava que Zhao Ai dissesse tais coisas. Ele queria insultar Zhao Ai com esse método. Ele não pensou que Zhao Ai daria essa resposta. Ele na verdade fez a família Robert parecer pobre. Terry bufou friamente e disse: Que tipo de pessoa precisa ser para a nossa família Robert e tratá-la desse jeito? O nosso tratamento ao Conde Buda desta vez é muito aceitável. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Parece que a família Robert me considera insuportável. Então por que eles assumiram o esforço para me enviar um convite? A família não teme que alguém como eu profane seu castelo. Se esse é o caso, então o Sr. Terry também pode quebrar esse castelo amanhã, já que eu já polui o local. Embora parecesse que Zhao Ai estava se humilhando, dizendo tais coisas sobre si mesmo, mas as pessoas presentes não eram tolas. Essas pessoas sabiam o que Terry fez no passado. Por causa disso ninguém ousou se aproximar de Megan. Vendo Zhao Ai e Terry indo no mano a mano entre si, essas pessoas se sentiram interessadas e excitadas. A expressão de Terry empalideceu. Ele bufou friamente e então se virou para a multidão. Todo mundo, por favor, entre no salão para o banquete. Então ele se virou para Zhao Ai e disse: Eu estou convidando o Conde Buda também. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu agradeço ao Sr. Terry. Para o Sr. Terry pessoalmente convidar uma pessoa baixa como eu, realmente me traz uma grande honra. Então ele levou Megan e as outras em direção ao salão, deixando o rosto escuro de Terry para trás. Aqueles que saíram com Terry queriam assistir algo engraçado, e eles não foram desapontados. Eles não revelaram muito em suas expressões, mas vendo como Terry e Zhao Ai interagiram entre si, eles sabiam que algo interessante iria acontecer dentro do salão. Depois de entrar, Zhao Ai se separou de Laura e das outras quando Jason passou do seu lado. Jason acariciou o ombro de Zhao Ai e disse: Você realmente é muito bom com a sua boca. O que está acontecendo? Eu não esperava que você estaria presente aqui hoje. Zhao Ai sorriu e disse: Porque eu não viria. Eu quero ver sua expressão hoje e que tipo de atitude Terry vai usar ao lidar comigo. Para ser honesto, eu estou bastante decepcionado. Se os herdeiros da família Robert forem todos desse jeito, então eu não posso deixar de sentir desapontamento. Jason sorriu. Você deve ser cuidadoso com suas palavras. Terry não é simples. Com como ele tratou você hoje, eu tenho certeza que ele tem algo planejado. Você deve voltar mais cedo. Zhao Ai olhou para Jason. Ele sabia que a preocupação de Jason era sincera. Jason não queria Zhao Ai humilhado aqui. Zhao Ai sorriu um pouco e olhou ao redor. Então ele se aproximou de Jason antes de sussurrar: Não, eu não posso voltar hoje. Eu preciso aparecer aqui para que todo mundo possa me ver. Jason era uma pessoa esperta. Assim que ele ouviu Zhao Ai, ele imediatamente entendeu. Ele se virou para Zhao Ai e disse: Hoje à noite. Zhao Ai assentiu e então não falou mais nada. Jason bufou e disse: Por que você não me disse? Se eu não te perguntasse, então você não me diria. Zhao Ai olhou ao redor, então ele sussurrou para Jason: Não fique nervoso. Quanto menos pessoas souberem melhor. Se todo mundo souber, então eu estarei em problemas. As pessoas não devem saber que eu fiz isso para evitar suspeita. Não diga a ninguém sobre isso, mesmo para a sua família. Jason bufou, então ele bebeu sua bebida. Mesmo que ele não respondesse Zhao Ai sabia que Jason entendeu ele. Jason era um amigo de verdade. Zhao Ai não duvidaria dele. Ele sabia que ele não diria. O banquete correu bem. Durante o evento, não havia outras pessoas que foram conversar com Zhao Ai além de Jason. Pode-se dizer que Zhao Ai foi isolado. Zhao Ai se sentou com Jason do lado.
Jason olhou friamente para as pessoas presentes e disse: essas pessoas presentes aqui são todas descendentes de famílias que estão em boas relações com a família de Terry. Certo, Terry na verdade convidou meu segundo irmão, mas eu o substituí. Parece que as pessoas não seriam amigáveis hoje à noite. Zhao Ai apenas sorriu e disse: está tudo bem, fique tranquilo. O que tem de errado em não ser amigável? Suas atitudes não podem me afetar, não se preocupe. A situação com Laura e as outras eram diferentes da de Zhao Ai. Elas estavam cercadas por pessoas e naturalmente sua atenção estava completamente voltada em Megan, ignorando Laura e as outras. Além disso, eles estavam conversando estranhamente com Megan. Eles continuavam falando coisas ruins sobre Zhao Ai enquanto ocasionalmente inseriram algumas boas palavras para Terry. Com relação ao método de Terry, Laura e as outras não puderam deixar de zombar. Esse método só podia ser descrito como fraco. Não havia nada de especial nisso. Neste momento, Terry subitamente caminhou em direção à orquestra e badalou a taça na sua mão. Ele sorriu para todo mundo e disse: eu estou muito feliz em ver todo mundo hoje. Mas parece que a atmosfera se tornou bastante sem graça. Que tal nós compartilharmos umas apresentações com todo mundo? O que vocês acham? Zhao Ai quase cuspiu a bebida de sua boca. Jason olhou para ele e disse: o que aconteceu? Existe algo errado? Zhao Ai sorriu amargamente para Jason e disse: existe um problema, um grande problema. Eu não posso tocar instrumentos, dançar, e fazer poemas. Ah, Laura e as outras já viram isso vindo. Terry realmente usaria esse método para me enfrentar. Quando Jason ouviu Zhao Ai, ele não pôde deixar de ficar ansioso. Ele rapidamente perguntou a Zhao Ai: você realmente não pode escrever poemas? Não pode dançar? Não pode tocar instrumentos musicais? As pessoas da sua família não te ensinaram? Zhao Ai sorriu e disse: eles me ensinaram, mas infelizmente eu simplesmente não consegui aprender. Vendo a expressão indiferente de Zhao Ai, Jason não podia deixar de ficar ainda mais ansioso. Então o que você está planejando fazer? Se você não puder dar uma apresentação, eles iriam desonrar você. No futuro, ninguém vai querer você no seu círculo. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: está tudo bem, tenho certeza que eu vou ficar bem. Eu também pensei sobre este ponto e naturalmente tenho uma maneira de contorná-la. Você não precisa ficar preocupado. Neste momento, vários nobres já fizeram suas apresentações. Eles não fizeram nada além de recitar poemas e tocar instrumentos musicais. Quando Jason olhou para Terry, seu coração não pôde deixar de bater mais rápido. Ele sabia que Terry enfrentaria Zhao Ai hoje. Quando um homem que estava tocando um instrumento terminou, Jason se adiantou e disse: eu irei em seguida. Então ele foi até a banda e tocou uma harpa. Zhao Ai sabia que Jason estava ganhando tempo. O tempo que Jason levou enquanto tocava foi muito longo. Zhao Ai não podia deixar de sorrir. Jason é realmente atencioso. No entanto, era impossível para Jason se apresentar pelo banquete inteiro. Embora ele tenha adiado, ele ainda tinha que parar de tocar. Neste momento, o olhar de Terry girou na direção de Zhao Ai. Mas Zhao Ai não notou isso. Ele estava atualmente se comunicando com Kair. Ele decidiu que sua operação precisava começar após ver Jason tocar. Zhao Ai lhe deu um prazo limitado de 1 hora. A apresentação de Jason durou quase 20 minutos. Quase 50% do tempo tinha passado. Neste momento, já haviam grupos que tinham terminado seu trabalho. A estimativa de Zhao Ai era muito precisa. As informações que Kair coletou foram úteis. Os mortos-vivos que ele enviou foram para matar, assegurando que eles terminassem rapidamente. Mesmo se ele tivesse 1 hora para terminar, era melhor terminar mais cedo. O que surpreendeu Zhao Ai foi o tempo que levou para a equipe mais rápido terminar. O grupo levou 10 minutos para terminar com tudo. Esse grupo era feito de mortos-vivos assassinos. Suas ações foram muito rápidas. Em 10 minutos, eles lidaram com tudo. Kaie também tinha o inventário da loja armazenado no espaço antes da equipe incendiar a loja. Assim que Zhao Ai tirou sua mente da operação, a apresentação de Jason também estava prestes a terminar. Os aplausos dados pela multidão acordou Zhao Ai completamente. Zhao Ai olhou para Jason que estava atualmente descendo do palco. Embora a apresentação de Jason fosse bem sucedida, ele não tinha uma expressão feliz no seu rosto. Ele apenas olhou friamente para Terry enquanto ele lentamente retornava para o seu assento.
Terry não notou o olhar de Jason já que seus olhos estavam voltados para Zhao Ai. Então ele subiu no palco e disse: a apresentação de todo mundo foi fantástica. Que tal nós convidarmos o Conde Buda para nos mostrar algo também? A multidão estava naturalmente apoiando Terry. Zhao Ai já estava esperando isso acontecer. Ele não disse nada enquanto ele entregava sua taça de vinho para um servo e lentamente subiu no palco. Terry estava no palco olhando para Zhao Ai com um olhar de ridículo. Antes dele começar a enfrentar Zhao Ai, ele tinha investigado bem. Ele sabia que Zhao Ai não era fraco. Ele era um mago negro e embora Terry não soubesse como ele conseguiu sua força, ele podia apenas pensar que Zhao Ai teve um encontro fortuito. No entanto, quando se tratava de performances, Terry estava bem confiante que Zhao Ai seria terrível demais nisso. Terry já checou e sabia que Adam era um playboy. Embora Zhao Ai tenha sido bastante excepcional recentemente, ele não tinha ensino ou habilidades quando ele era uma criança. Magia pode ser melhorada com poções, mas talento em apresentação? Terry achou que não. Ele não tinha ouvido sobre uma poção que melhore o talento de uma pessoa em dança, poema e instrumentos. Porque ele tinha pensado nesse ponto, Terry organizou esse dia para lançar seu plano. Ele deve fazer Zhao Ai perder face. Ele queria que Zhao Ai fosse excluído para sempre dos círculos de nobres do Império Rosen. Zhao Ai pisou no palco e olhou para o rosto orgulhoso de Terry. Ele então sorriu e disse: eu subitamente me vejo bastante envergonhado agora. Parece que esse banquete foi especialmente realizado para mim. Para alguém do meu status, é impossível para eu ter tal tratamento. Desde que o Sr. Terry me convidou para apresentar, então seria indelicado da minha parte rejeitar. As apresentações anteriores foram muito boas, me fez admirar profundamente a geração mais jovem do Império Rosen. Já que todo mundo quer me ver apresentar, então eu só posso me desculpar antecipadamente se eu cometer qualquer erro. Mas eu me apresentar sozinho não seria muito especial, eu quero pedir que as minhas noivas me acompanhem. Eu gostaria de saber se todo mundo pode concordar com isso. Zhao Ai sendo autodepreciativo fez todo mundo presente sentir que não havia nada de errado. Sabendo que Laura e as outras, mulheres muito bonitas, estavam indo se apresentar, as pessoas presentes naturalmente aplaudiram alto. Terry, por outro lado, tinha uma expressão muito feia. Quando ele ouviu Zhao Ai, ele imediatamente soube que Zhao Ai já tinha se preparado para esse momento. Senão, ele não teria pedido a Laura e as outras para acompanhá-lo no palco. Isso deixou Terry muito desapontado. No entanto, ele ainda queria ver a apresentação de Zhao Ai. Ele não acreditava que alguém que não tinha talento artístico fizesse uma apresentação muito boa. Viver em outro mundo. Capítulo 474. Jason olhou para a aparência no palco e sorriu. Ele de repente não se preocupou. Embora ele não conheça Zhao Ai por muito tempo, ele entendeu que Zhao Ai não era o tipo de pessoa que sofreria sem bater de volta. Ele não era do tipo que viria despreparado também. Vendo tão calmo significa que ele estava preparado. Parece que as precauções de Jason eram todas em vão. Pensando sobre isso, Jason não pôde deixar de alternar olhar entre Zhao Ai e Terry. Os cantos da boca de Jason lentamente se elevaram, mostrando uma expressão sorridente. Ele realmente estava antecipando o amanhã, ele queria ver como Zhao Ai tinha revidado. No mínimo, Jason tinha certeza que Zhao Ai faria a família Robert sofrer. Mas tudo isso não tinha nada a ver com Jason. Ele não seria afetado pela má sorte da família Robert. Neste momento, Laura e as outras já estavam de pé no palco. Essas belas mulheres no palco naturalmente atraíram a atenção de todo mundo. Em troca, Zhao Ai que estava na frente parecia muito insignificante. Vendo a multidão sendo atraída para Laura e as outras, Zhao Ai não pôde deixar de se sentir desconfortável. Ele era um homem e as mulheres atrás dele eram suas noivas. Com os olhos dessas pessoas ficando verdes na frente dele certamente o fez se sentir estranho. Zhao Ai tossiu levemente, então se virou na direção de Laura e das outras e deu um sinal. As mulheres assentiram e se viraram na direção da orquestra e discutiram algo. Os músicos não rejeitaram as mulheres e imediatamente lhes deram 4 tipos de instrumentos musicais. Laura pegou a harpa, Megan pegou o violoncelo, Meg tinha a flauta horizontal, e Nier segurou o violino. Vendo que o grupo estava preparado, Zhao Ai se virou para a multidão e disse: eu não sei dançar, tocar instrumentos musicais, assim como fazer poemas. Por causa disso, minha única escolha é cantar.
Eu espero que todo mundo presente não se ofenda pela minha apresentação. Então ele se virou para Laura e as outras e assentiu. As pessoas encarando o palco não esperavam Zhao Ai cantar. Cantar geralmente não era algo que nobres estudam. Isso era porque era muito difícil aprender. Músicas no continente Ark geralmente se referiam a óperas. Se você não praticar por muito tempo, não havia uma maneira de se apresentar em público. Mais importante, estudar óperas significa que você precisa treinar suas cordas vocais todos os dias. Para nobres, isso era muito trabalhoso, explicando a falta de pessoas que estudaram isso. Quando a multidão ouviu Zhao Ai cantar, eles ficaram chocados. Todos eles olharam atordoados para Zhao Ai. A música gentil era muito suave, era como se estivesse tocando seus corações. No entanto, a música tinha um toque de tragédia, fazendo a multidão sentir como se seus corações estivessem sendo contraídos, seus corpos inteiros lentamente sendo cercados por uma atmosfera triste. A música Beethoven's realmente não era apropriada para a situação atual porque a música em si foi tocada em um filme. Como as pessoas que não tinham visto um crisântemo podiam pensar sobre a emoção que era apresentada. É estranho, mas algumas vezes, letras musicais não precisam ser entendidas em ordem de receber sua alma. Na Terra, Michael Jackson tinha muitos fãs que não entenderam inglês. Beethoven's pode não ser capaz de competir contra as músicas do Michael Jackson, mas para as pessoas do continente Ark, a música ainda fez suas mentes vazias. Isso era porque essa forma de cantar não existiu no continente antes. Além disso, crisântemo parecia ser uma palavra estrangeira. Existem momentos em que palavras estrangeiras trazem vantagens. Cada vez que uma apareceu, sempre parecia nova e intrigante. Logo, Zhao Ai terminou de cantar Beethoven's, mesmo depois que ele fechou sua boca, ainda não havia nenhum som no interior do salão. Pode ser porque a multidão ainda estava imersa nessa música fora do comum. De repente, um aplauso foi ouvido no salão. A multidão que ainda estava encarando não pôde deixar de se virar para olhar para sua fonte. Zhao Ai também olhou para a fonte do aplauso. Então ele viu que o único aplaudindo era ninguém menos do que Jason. Esse camarada foi o primeiro a se recuperar. Portanto ele aplaudiu primeiro. Quando a multidão viu Jason, eles imediatamente se recuperaram. Então um aplauso estrondoso irrompeu quase instantaneamente. Zhao Ai e as outras ficaram em fila e se curvaram para a multidão antes de descer do palco. Essas pessoas jovens ficaram animadas. Todos aqueles que foram convidados por Terry, e todos eles não tiveram um status que era muito pior do que eles. No entanto, todos eles tinham um bom relacionamento com a família de Terry. Portanto, quando Terry lhe pediu por sua ajuda para humilhar Zhao Ai, eles estavam todos muito contentes em cooperar. Mas quando eles ouviram Zhao Ai cantar, eles de repente esqueceram sobre o pedido de Terry. Quando Zhao Ai saiu do palco, eles imediatamente o cercaram. Eles perguntaram a Zhao Ai sobre a música. Para eles, essa música era muito atraente. O rosto de Terry estava pálido enquanto ele permanecia ali olhando para Zhao Ai. Ele pediu para essas pessoas o ajudar a humilhar Zhao Ai. Naturalmente ele não só queria envergonhar Zhao Ai, ele também queria criar uma barreira entre Zhao Ai e essas pessoas. Se duas pessoas se conhecem e deixam uma má impressão uma na outra, seria muito difícil para os dois se tornarem amigos mais tarde. Primeiras impressões são muito importantes. Terry sabia sobre isso, então seu plano era muito simples. Ele faria Zhao Ai parecer mal na frente desses jovens nobres. No futuro, eles sentiriam desagrado na direção de Zhao Ai, excluindo-o de seus círculos, tornando muito mais difícil fazer amizade com ele. Mas ele não pensou que Zhao Ai realmente seria paciente e até mesmo se ridicularizaria, não ofendendo esses jovens nobres. E então depois, com sua nova e estranha música, ele fez aqueles nobres se aproximarem e até mesmo conversarem com ele. Estava muito claro que o plano de Terry falhou completamente. Jason não se juntou aos outros nobres ao redor de Zhao Ai. Seu relacionamento com Zhao Ai era muito diferente dessas pessoas. Ele podia ver o que Zhao Ai estava fazendo com eles. Então, como um verdadeiro amigo, ele não interferiria. Ele também pensou que sua ajuda era desnecessária. Por outro lado, Jason estava prestando atenção em Terry. Jason viveu na cidade Carson desde que ele era criança, então ele conhecia os temperamentos dos jovens nobres na cidade. Ele entendeu mais que Megan o quão sinistro Terry era. Ele temia que Terry pudesse ter outro método para enfrentar Zhao Ai.
Terry olhou para Zhao Ai com seus olhos cheios de raiva intensa. Ele não podia aceitar isso. Ele não podia aceitar que Zhao Ai conseguisse evitar seu plano para humilhá-lo. Com esse pensamento, os olhos de Terry imediatamente esconderam sua expressão. Ele então subiu no palco e gentilmente bateu na taça na sua mão. Todo mundo imediatamente olhou para ele, sentindo confusão. Neste ponto, a multidão também se lembrou do pedido de Terry e eles pensaram sobre como ninguém se importou com isso agora. Eles agora estavam olhando para a expressão levemente irritada de Terry. Essas pessoas não eram tolas, eles entenderam por que Terry estava obviamente alvejando Zhao Ai. Embora Terry lhe tenha dito coisas ruins sobre Zhao Ai. Depois de ouvirem a performance de Zhao Ai no banquete, todos esses nobres sentiram apreço por ele. Eles também se sentiram muito melhor em relação a Zhao Ai. De fato, eles gostavam mais de Zhao Ai do que eles respeitavam Terry. Terry era muito arrogante e sempre quis ter seus caprichos cumpridos. Esse fato deu a esses nobres uma impressão desfavorável em relação a Terry. Agora que eles o viram no palco novamente, essas pessoas sabiam que Terry devia estar com medo de Zhao Ai, o que os deixou ainda mais enojados. Todo mundo sabia que Zhao Ai não ofendeu Terry. A causa do ódio entre eles era Megan. Todo mundo também sabia que Terry cresceu com Megan, mas depois de todo esse tempo, o tratamento de Megan para com Terry era sempre nem quente ou frio. Mas Terry ainda deixou claro que ninguém deveria se aproximar de Megan. Agora que Megan estava noiva, ele ainda realmente fez um movimento em Zhao Ai. Isso o fez perder estilo. Esse não era um método condizente de um grande nobre. Terry não se importou com nada disso. O que ele estava pensando agora era como esmagar Zhao Ai. Portanto, quando ele se ergueu no palco ele sorriu e disse: a performance do Conde Buda foi realmente esplêndida. Todo mundo por favor lhe dê uma salva de aplausos. Quando a multidão o ouviu mencionar o título de Zhao Ai, eles se tornaram ainda mais enojados. Também haviam algumas pessoas aqui que mantinham o título de Conde. Quando ele quis envergonhar Zhao Ai, eles não se importaram com isso. Mas agora, Terry mencionando o título os fez sentir quão rude Terry era. No entanto, eles ainda estavam no castelo da família Robert. Eles ainda precisam dar face à família. Portanto, todos eles aplaudiram, mas não do tipo de demonstrou entusiasmo. Terry contou 2 segundos antes de acenar sua mão, fazendo o aplauso lentamente desvanecer. Quando ele ouviu que os aplausos tinham parado, Terry continuou: pelo aplauso. Eu acredito que eu compartilho o mesmo sentimento que todo mundo quando ouvimos o Conde Buda cantar. Parece haver um sentimento de incompletude. Eu quero pedir ao Conde Buda para subir no palco novamente, mas já que cantar foi muito entediante, o Conde Buda precisa fazer algo mais. Aqueles abaixo do palco não eram idiotas. Quando eles ouviram as palavras de Terry, eles entenderam o que Terry pretendia fazer. Parece que Terry queria humilhar Zhao Ai custe o que custar. Fazendo isso, Terry não expressou seu brilho, pelo contrário, mostrou quão mente pequena ele era. Ele parecia com alguém muito desesperado, isso fez a multidão desprezá-lo. Terry não se importava com nada disso, ele orgulhosamente ficou no topo do palco e disse: eu convido o Conde Buda novamente. Zhao Ai olhou para Terry e então sorriu fracamente. Ele sabia que Terry agora estava em uma perda, ele já não sabia como prosseguir com esses eventos noturnos. Zhao Ai lentamente subiu no palco. Isso deixou Laura e as outras preocupadas. Elas sabiam que Zhao Ai estava com elas o dia inteiro, praticando sua música. Desta vez, elas não sabiam como Zhao Ai apresentaria. Ele realmente vai perder a face hoje. Zhao Ai ficou no palco e olhou para a multidão. Ele mostrou um leve sorriso e disse: é uma pena que o Sr. Terry não me permita cantar, senão eu tornaria esta noite em meu concerto. A multidão riu. Zhao Ai então continuou: já está muito tarde. Eu ainda tenho alguns assuntos na família, portanto, eu devo dar essa pequena apresentação. No entanto, eu preciso me desculpar primeiro para as pessoas abaixo. Eu também preciso me desculpar com o Sr. Terry. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.